O nosso humor em toda situação determina nossas relações. Em tudo há um propósito, mesmo no sofrimento que antecipa a morte. A condição do espírito no caso de embriões congelados. O erro diante da justiça humana e da justiça divina. Como os espíritas veem a terapia de vidas passadas. Caminho de Damasco e Lar Meimei retomaram suas atividades. Muito bom dia, ouvinte. 19 de janeiro de 2020, são 11 horas e 32 minutos em Garça. Estação Verão. Recomendem o programa aos amigos e familiares. Momento Espírita também pode ser ouvido pelo portal da emissora em www.uniradio.com.br e também após o programa pelo Facebook ou pelo YouTube do Caminho de Damasco. Obrigada pela gentileza de sua atenção. Ouça, reflita e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use seu bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. E se você tem dúvidas, críticas ou sugestões, telefone, escreva ou nos envie uma mensagem por e-mail ou para o WhatsApp, que elas serão sempre bem-vindas. Quanto mais você participar, melhor a qualidade do programa. O programa é feito para o ouvinte. Nossos telefones de contato são os seguintes. O telefone fixo é o DDD 14 3471 0700 e os seguintes celulares: da TIM 981 79 2405 e o da Vivo 997 51 23 97. Nosso e-mail é momentoespírita@caminhodedamasco.org. Para sua mensagem de WhatsApp, use o celular da Vivo 997 51 2397. Você também pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária, Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, número 1725, Garça, São Paulo, CEP 17.400-000, ou ainda nos entregar pessoalmente o seu recado. Contamos com sua participação. E atenção para o livro que nós vamos sortear ao final desta edição. O Resgate de uma Vida é da autoria do Espírito Chélida, na psicografia de Eliana Machado Coelho. O Resgate de uma Vida conta a história de uma família inicialmente acomodada no conforto material, mas que acaba entrando numa série de problemas, resgatando erros e compromissos do passado. O Resgate de uma Vida, publicado pelo Lumen Editorial, já foi distribuído pelo Clube do Livro Espírita de Garça. Você que está nos acompanhando neste domingo, ligue até o meio-dia para o telefone fixo 3471-0700 ou para os celulares 981-792405 e 997-512397. Você poderá ser o ganhador ou a ganhadora do livro que anunciamos. Ganhou o livro no domingo passado nosso ouvinte Idemar Júnior, residente em Garça. E esta é a apresentação 2124 de Momento Espírita, 47 anos no ar. Guilherme Souza é o responsável pela edição sonora deste programa. Nesta apresentação, Juliana e Cláudio. Participação, Luiz Eduardo e Sônia. Na secretaria, Luiz Eduardo e Benevides. Ligue agora. Momento Espírita. Um tempo de paz. Prezado ouvinte, muito bom dia. Conta o Espírito Emmanuel, em seu livro Recados do Além, recebido pelo médium Chico Xavier, que um homem sisudo entrou numa sala onde várias pessoas conversavam cordialmente. O recém-chegado sentou-se sem dizer uma palavra. Destacou-se para logo uma estranha ocorrência. Os circunstantes calaram-se e em seguida saíram da sala um por um. O dono da casa veio ao encontro do último dos retirantes e perguntou: "Que terá acontecido se o meu novo hóspede nada chegou a dizer?" O interpelado, no entanto, respondeu hesitante: "Não consigo explicar, mas tenho a impressão de que o silêncio dele
faz barulho demais. Há uma crença popular de que pessoas alegres e aparentemente felizes são mais saudáveis, ao passo que pessoas muito fechadas e mal-humoradas estão mais propensas a uma série de doenças, inclusive crises cardíacas e derrames. Esta crença, de fato, tem algum fundamento. Pesquisa realizada recentemente por cientistas da USP de Ribeirão Preto descobriu que o humor positivo pode, inclusive, ajudar pacientes a se recuperarem de doenças graves. A serotonina, que é o hormônio do bem-estar, tem a capacidade de controlar inflamação sistêmica severa, como a que ocorre durante a infecção generalizada, conhecida como sepse, e também de prevenir a hipotermia e a queda da pressão arterial. É a primeira vez que esse neurotransmissor é descrito na literatura científica como um possível mediador da interação neuroimunológica, sendo capaz de amenizar a inflamação não só no sistema nervoso central, como em todo o organismo. A administração da serotonina no sistema nervoso central de animais de laboratório apresenta efeitos anti-inflamatórios e faz diminuir os níveis de moléculas sinalizadoras do sistema imunológico no plasma sanguíneo e no baço. O humor, todo mundo sabe, é o estado de espírito da pessoa. Cada um tem a sua própria maneira de expressar seu humor, mas o importante é o que a pessoa está sentindo com ela mesma. Uma pessoa alegre e feliz, por sua vez, contagia o ambiente, levando alegria e felicidade às que estão ao seu lado. Mas o contrário também é verdadeiro. Uma pessoa carrancuda transmite desconforto ou mal-estar aos circunstantes. Meimei tem uma linda mensagem que enviou através de Chico Xavier, intitulada Alegria, em que ela, com muita propriedade, mostra o lado bom da vida, que todos nós podemos apreciar a todo momento para estarmos bem conosco mesmos. Os instrutores espirituais, por sua vez, costumam nos recomendar o cultivo do bom humor onde estivermos. Até porque o bom humor é uma proteção natural ao nosso bem-estar físico e espiritual. Comente isso com seus amigos, caro ouvinte. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte, prezada ouvinte, aguardamos suas perguntas, comentários, críticas ou sugestões. Sua participação enriquece o programa. O mais importante é falar sobre o que o ouvinte quer saber. Perguntas formuladas num domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. E vamos então às questões de hoje. É a participação do nosso ouvinte Kleber, que nos enviou duas questões. Primeira, vale a pena passar os últimos anos da vida em uma cama, debilitado a ponto de não conseguir absorver conhecimentos e produzir? Viver apenas para continuar sofrendo e inutilizado? Por que não deixar de lado esses escrúpulos religiosos e ter uma morte mais rápida e natural? Isso não seria bom para aquele que morre e para poupar a família de mais sofrimento? Talvez o ouvinte já tenha visto um filme romântico intitulado Como Eu Era Antes de Você. O enredo foi extraído de um romance de Joio Moyes, que por sua vez diz ter se inspirado num caso real. Um jovem aristocrata, depois de ficar tetraplégico em razão de grave acidente, é cuidado por uma jovem de família humilde, com a qual estabelece um clima romântico, mas, inconformado com a condição de completa imobilidade e muito desconforto, ele escolhe morrer numa clínica de assistência ao suicídio na Suíça. E nesse filme, o autor trabalha a questão do significado da vida apenas sob uma visão essencialmente materialista, uma vez
que não há ali qualquer busca no sentido espiritual da existência humana. Mesmo assim, a história leva o espectador a um conflito entre o amor e a vida, e o resultado é aquilo que ninguém queria que acontecesse. Não há esperança de cura, e nesse caso, para que a jovem não se sacrifique, o rapaz insiste no suicídio, deixando algum recurso financeiro para ela. É interessante analisar o caso para se perceber que, diante de uma situação dessa natureza, o materialismo não dá solução e não atende ao que o ser humano cultiva de mais sagrado em seu coração, seus anseios e suas aspirações. É como se a vida fosse um mero jogo de dados, onde o acaso vai beneficiar uns e prejudicar outros. Nesse caso, muitos nasceriam apenas para sofrer. E como não haveria nenhuma esperança para eles, a vida seria injusta e cruel. O significado espiritual da existência é o ponto mais alto da experiência humana. Não fossem os homens e mulheres que ao longo dos séculos lutaram e se sacrificaram pela humanidade, não saberíamos hoje onde poderíamos nos encontrar. Aliás, com certeza não estaríamos aqui. Jesus, sem dúvida, foi a maior expressão do sacrifício, mas do sacrifício que vale a pena, porque, confiando na humanidade, agiu no sentido de salvá-la da descrença e do ateísmo para impulsioná-la ao progresso. A questão que o ouvinte coloca é deveras delicada. Não queremos sofrer, ninguém o quer, mas precisamos entender que sem o sofrimento não teríamos chegado ao século XXI. Isso quer dizer que o sofrimento vale a pena por nós e pelos outros. É claro que ele é difícil, desconfortável, muitas vezes cruel. Mas, mesmo assim, faz parte do caminho que a humanidade está trilhando para buscar uma condição melhor. Para o Espiritismo, que tem uma visão mais ampla da vida, porque acreditamos na imortalidade e na reencarnação, nada é por acaso, e ao mesmo tempo nada se perde no contexto de nossa evolução. Podemos não saber por que um ente querido está sofrendo há tanto tempo sobre uma cama, mantendo ao seu lado os familiares sempre apreensivos e inseguros, sofrendo com ele, mas atrás desse quadro, que é apenas um momento em nossa longa caminhada espiritual, deve haver um significado mais profundo. Eis porque o conhecimento do Espiritismo nos ajuda a conhecer as leis de Deus e a encarar a dor como um desafio. Comece conhecendo o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Quando falamos em conhecer, é no sentido de conhecer de verdade. Não é apenas ler por alto e superficialmente, como se lê um romance qualquer. São 1018 questões que devem ser estudadas e discutidas, pois elas abrangem as questões fundamentais de nossa vida na Terra, respondendo às perguntas que o ser humano, nesta e em qualquer parte do mundo, sempre fez para si mesmo. Quem sou eu? De onde vim? O que estou fazendo neste mundo? Para onde vou? Por que sofro? Por que vale a pena viver? E atenção, ouvinte, você pode telefonar agora e concorrer ao livro que anunciamos. O Resgate de uma Vida é da autoria do Espírito Chélida, psicografia de Eliana Machado Coelho. Use o telefone fixo 34710700 ou um dos celulares 997 51 2397, que é da Vivo, ou da TIM 981 79 2405. Segunda questão levantada pelo ouvinte Kleber. Agora ele quer saber se esses embriões, que ficam muito tempo congelados para posteriormente serem introduzidos no útero da mulher, já têm espíritos que se ligam a eles, esperando a oportunidade de reencarnar. As informações espirituais sobre reencarnação foram primeiramente dadas para Allan Kardec e estão no Livro dos Espíritos, a partir da questão 344.
Mas isso aconteceu há mais de 160 anos atrás, quando a medicina ainda estava muito longe de descobrir a técnica da chamada reprodução assistida. A reprodução assistida é a que se inicia com a fecundação, o espermatozoide e o óvulo, em laboratório, fora do ventre da mulher, para depois nela introduzir a célula já fecundada ou o embrião. Essa técnica pode ser utilizada para atender mulheres que querem ser mães, mas não estão conseguindo pelo processo natural, ou ainda em casos que o casal quer preservar o embrião para nascer depois, ou até muito depois. Os estudos sobre reprodução assistida foram feitos e aplicados inicialmente em animais, e alguns anos mais tarde passaram a ser utilizados em humanos. O espírito André Luiz, que trouxe muitas informações da espiritualidade sobre assuntos científicos desde a época de 1940, não chegou a tratar desse assunto diretamente em suas obras. No entanto, sabemos que Allan Kardec foi muito claro ao afirmar que o espiritismo deveria andar ao lado da ciência, uma vez que as informações que vierem através do espiritismo servirão para complementar e fundamentar as verdades científicas. Contudo, assim como a ciência, o espiritismo não deveria dar sua última palavra em nada, uma vez que o conhecimento depende da evolução humana, tanto intelectual quanto moral. A questão dos embriões congelados, portanto, só pode ser encarada como uma questão nova, que aos poucos será melhor compreendida, tanto pela ciência como pelo espiritismo, à medida em que a ciência e o próprio espiritismo for descobrindo novas verdades sobre o funcionamento das leis naturais. A princípio, devemos nos apoiar no que está no Livro dos Espíritos, a partir da questão número 344. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para habitar o corpo, a ele se liga por um laço fluídico, que vai se apertando cada vez mais até que a criança nasça. Desse modo, é fácil compreender que, em tese, ocorrendo a concepção, resultado da fecundação do óvulo, que dá origem ao embrião, já deve haver um espírito designado para aquele corpo. Se essa fecundação ocorrer fora do corpo da mãe, a chamada in vitro, mesmo assim, em tese, haveria um espírito ligado a esse embrião. Mas André Luiz veio cerca de 100 anos depois de Kardec trazer mais luz à questão, relatando vários casos de reencarnação pelo processo natural. Tais relatos, que podemos ver na obra Missionários da Luz, mostram a complexidade desse processo, os antecedentes do espírito e dos futuros pais, as ligações afetivas ou de compromisso que existem entre eles e as diversas formas pelas quais o reencarnante e os pais podem se comunicar com antecedência para viabilizar a concepção. Fica muito claro que geralmente há um sentido espiritual muito forte para que o espírito reencarne numa determinada família e não em outra. Ou seja, as circunstâncias do renascimento, desde a escolha da família, devem ter relação direta com as necessidades evolutivas do espírito, como afirma o autor espiritual que, no seu tempo, não teve como tratar da questão referente à reprodução assistida. Com o surgimento da reprodução assistida, surge, portanto, a prática da fecundação fora do corpo da mulher e, mais ainda, a possibilidade de se guardar embriões para futuras inseminações artificiais. Uma dessas formas é o congelamento. Nem todos os embriões congelados sobrevivem, e dos que sobrevivem, nem todos estão em condições de prosperar. O problema é saber se, para cada embrião congelado, já há um espírito que a ele estaria ligado, ou mesmo a expectativa de um espírito aproveitar essa oportunidade para reencarnar. Lendo Kardec, observamos que nem sempre há um espírito ligado à célula ovo.
A questão 356 refere-se ao feto que morre prematuramente por falta de espírito. É que a fecundação e a concepção se deram por processos naturais, mas sem a presença de um espírito para animar esse novo corpo. Ora, se isso pode acontecer uma vez, pode acontecer muitas vezes, e talvez com mais frequência nos casos de fecundações de laboratório. Esta última questão vem do Anderson Lima e diz o seguinte: quando a gente se arrepende de um ato que praticou há muito tempo e nunca mais volta a praticar esse ato, mas, ao contrário, procura corrigir esse defeito, essa mudança já não é suficiente para merecer o perdão de Deus? A lei de Deus é perfeita, e assim sendo, ela abarca cada um de nossos atos de uma forma plena, considerando-o de todos os ângulos possíveis. E isso já não acontece com a lei humana. Vamos dar um exemplo. Um homem agride violentamente outro homem e é flagrado pela lei. Indiciado, julgado, a justiça o condena a uma pena que ele acaba cumprindo. Independente da pena sofrida, a vítima resolve processá-lo judicialmente e ele terá que pagar uma soma em dinheiro pelo prejuízo causado. Vamos supor que o autor do delito realmente cumpra a pena que lhe foi imposta e pague a indenização que a lei estabeleceu. Diante disso, ele fica quite com a lei humana e não tem mais o que pagar. No entanto, o homem que foi vítima da agressão, apesar da aplicação da justiça humana, permanece odiando seu agressor. Mesmo depois da morte, ele leva esse ódio consigo, pois não consegue esquecer o mal que o adversário lhe causou por causa da dor moral que atormenta sua alma. Mais cedo ou mais tarde, ele resolve vingar-se ou fazer justiça com as próprias mãos. Neste caso, embora tudo tenha se resolvido à luz da justiça humana, com o cumprimento da pena e o pagamento da indenização, ainda restou muita coisa para ser resolvida ante a justiça divina. Isso quer dizer que, no campo do sentimento, o caso não ficou resolvido. Ainda há algo a fazer para que ocorra a chamada reconciliação entre adversários. Foi por isso que Jesus recomendou que nos reconciliássemos com o nosso desafeto enquanto estamos a caminho com ele. Assim é possível que o agressor venha a se arrepender do que fez, mas, ao que tudo indica, ele não resolveu o principal da questão, não se reconciliou com aquele a quem ofendeu e não recebeu seu perdão. Portanto, Anderson, em doutrina espírita, aprendemos que a solução definitiva de um problema dessa ordem requer não só o arrependimento, mas também a reparação. E, por último, a reconciliação, que necessariamente deverá ocorrer um dia. E no exemplo citado, embora tivesse havido uma tentativa de reparação material com o pagamento da indenização, a maior das reparações não é a reparação dos prejuízos materiais, mas é a reparação moral, que é bem mais complicada. A vítima tornou-se um inimigo ameaçador e o agressor passou a ser perseguido pelo seu ódio. A reparação e a reconciliação vêm depois do arrependimento. Ela serve para reaproximar o agressor e a vítima em termos de sentimento. Se isso não for possível numa existência e o ofendido relutante desencarnar antes do ofensor, ele poderá vir a obsediá-lo na tentativa de prejudicá-lo simplesmente porque se sente ferido em seu orgulho e que não aceita perdoá-lo. Se mais essa tentativa ainda não der certo, vítima e réu ainda poderão se encontrar numa próxima encarnação, muitas vezes dentro da mesma família, como pai e filho, por exemplo, a fim de que, esquecendo o passado, tenham chance de refazer suas relações. Desse modo, a principal questão não é tanto a de ordem material, mas a de ordem espiritual.
É aqui que entram as duas questões, a da culpa do agressor e a da mágoa do agredido. Talvez o fato de se encontrarem numa situação de conflito possa ajudá-los a se reencontrar consigo mesmos e um com o outro, procurando desfazer a contenda para que ela se transforme em conciliação e aceitação fraterna. Logo, embora o arrependimento seja importante, ele não basta por si só. Sem a reparação moral, na verdade, o problema não fica resolvido. E atenção, ouvintes, você pode nos telefonar agora e concorrer ao livro que nós anunciamos no início desta edição, O Resgate de uma Vida, da autoria do Espírito Sheridan, na psicografia de Eliana Machado Coelho. Ligue agora para o telefone fixo 34710700 ou para o celular da Vivo 997 51 23 97 ou da TIM 981 79 2405. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Conhecendo a doutrina espírita, ainda sobre lembranças de vidas passadas. Nas edições anteriores, dissemos que o esquecimento de vidas passadas é uma providência da natureza para a proteção da nossa vida mental. Que mesmo assim, existem casos em que algumas informações de vidas anteriores perduram na memória do indivíduo, especialmente na infância, trazendo à tona certas revelações. Que existem casos em que problemas de outras encarnações são revelados, até mesmo por espíritos amigos e protetores, a título de esclarecimento. Por outro lado, há um recurso terapêutico para o tratamento de certas distonias psíquicas, conhecido por terapia de vidas ou de vivências passadas, a TVP, que não nasceu no meio espírita e muito menos no Brasil. Ela veio de profissionais da saúde mental, sobretudo psiquiatras e psicólogos, que vislumbraram a reencarnação ao perceberem que as causas dos problemas de determinados pacientes não estavam nesta vida. Uma das questões que se coloca no meio espírita, como já se colocou neste programa, é se a TVP é recomendável, se pelo fato de buscar na memória profunda do espírito memórias que deveriam ser esquecidas, poderia acarretar problemas ao invés de ajudar. Como a regra é não lembrar, à primeira vista, a prática da regressão poderia ser contraindicada, principalmente porque não existe somente entre espíritas. Um médico psicoterapeuta espírita nos afirmou certa vez que, para cerca de 70% das pessoas que o procuram, a TVP não é recomendada e que nem todos os profissionais que utilizam esse método têm consciência disso, principalmente por não serem espíritas. Os próprios orientadores espirituais, em reuniões mediúnicas, algumas vezes fazem revelações de fatos do passado, a título de esclarecimento, mas eles têm meios de perceber até quando podem ser úteis,
ao recorrer a tais revelações. Logo, o ideal seria que o psicoterapeuta tivesse um conhecimento geral do espiritismo, para que sua intervenção fosse aproveitável do ponto de vista espiritual. Convém acrescentar, porém, que as revelações do passado se restringem aos fatos que possam ter concorrido para o problema atual do paciente, para que ele esteja mais alerta quanto ao rumo que deve imprimir sua vida com vistas ao seu processo de evolução. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve Momento Espírita ao vivo todos os domingos a partir das 11h30 pela Unirádio, sintonizando os 1060 kHz desta emissora, pelo site da emissora ou por algum aplicativo de rádio que você vai encontrar na internet. Aguardamos sua comunicação, caro ouvinte. Você enriquecerá o programa enviando perguntas, questionamentos, comentários, sugestões. Anote nosso endereço eletrônico, momentoespírita@caminhodedamasco.org. Telefone ou traga pessoalmente o seu recado. Bem, ouvintes, chegou o Momento Meimei, hoje com a participação do Mares. Bom dia, prezados ouvintes do Momento Espírita. Mark Bustos trabalha em um salão de cabeleireiro em Nova York, onde o preço mínimo do corte de cabelo é $150. Mas Mark Bustos não é apenas um cabeleireiro. No seu dia de folga, aos domingos, portanto, ele sai pelas ruas da grande cidade para fazer cabelo e barba de pelo menos 6 moradores de rua. Talvez com isso, ele consiga, ao longo do tempo, elevar a autoestima de algum desses moradores, que na maioria dos casos são pessoas que perderam o gosto pela vida e se abandonaram a si mesmas na pior condição que um ser humano pode chegar. Mark vai acompanhado da namorada e costuma oferecer um lanche aos assistidos. Ao cortar o cabelo dessas pessoas, ele também tem a oportunidade de conhecer um pouco mais da história de cada uma que compartilha em sua conta no Instagram. É cristão, judeu, budista, muçulmano, ateu? Isso não importa. O importante é que é um homem de bem, que ama a vida e que, portanto, ama o próximo. É um homem que pratica o amor fraterno, porque acredita no amor, pois acredita que esse é o caminho da felicidade. Mark é feliz ao fazer o bem. E ele quer que aqueles a quem auxilia um dia descubram esse mesmo caminho, a que Emmanuel se refere quando nos faz a seguinte recomendação: se aguardas oportunidade para criar a alegria de alguém, restabelecer a paz, desculpando esta ou aquela ofensa, pedir perdão a quem você acha que ofendeu ou prejudicou, prestar serviços em auxílio ao próximo, ou colaborar em alguma campanha benemérita, não espere ensejo para isso, porque a melhor ocasião para fazer o bem é agora. Caro ouvinte, o Lar Meimei ocupa-se em ajudar famílias que passam por momentos difíceis. Além da sopa bissemanal que oferece, distribui cestas básicas, enxovais para bebês, momentos educativos, atendimento médico. O lar está localizado na Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, número 1285, em Garça, São Paulo. Você pode se comunicar com o Lar Meimei pelo seguinte e-mail: larmeimei@caminhodedamasco.org. Visite o site do Caminho de Damasco, caminhodedamasco.org.
Muito obrigado pela sua atenção. Tenham um bom domingo e uma ótima semana. Atividades do Caminho de Damasco. As atividades do Centro Espírita Caminho de Damasco voltaram à normalidade. Aplicação de passes todos os dias a partir das 18 horas, menos na quinta-feira. Crianças e casos urgentes são atendidos às 17h30. Atendimento fraterno pode ser solicitado na hora do passe. Reuniões de estudo, segunda, quintas e sextas-feiras. Amanhã, segunda-feira, às 20 horas, palestra com o tema Reflexões sobre a Gênese de Allan Kardec. Após a palestra, aplicação de passes. O Grupo Vida, o Caminho de Damasco, mantém há vários anos um serviço mensal de distribuição de mensagem de esclarecimento e conforto espiritual para as famílias que perdem entes queridos. Maiores informações com o Daniel pelo celular 14981 277775. As atividades de evangelização infanto-juvenil da USE, que também entraram em recesso, voltarão à normalidade em 8 de fevereiro, no Lar Meimei, o mesmo acontecendo com um estudo sistematizado de doutrina espírita para adultos, conduzido por Tiago Gravatin. Livro do mês. O Clube do Livro Espírita de Garça está levando aos seus associados, neste primeiro mês do ano, o livro Caminhos da Felicidade, é um romance de Manolo Quesada. É o lançamento da editora Petit. Trata-se de um livro de reflexões e orientações para o nosso cotidiano. São mensagens inspiradas no Sermão da Montanha, o ponto mais alto dos ensinos de Jesus. Os interessados em participar do Clube do Livro Espírita devem se comunicar através do WhatsApp com a Luciane, pelo telefone DDD 14 988 130905. Palestra no CFEAC Irmã Filomena. Será amanhã, 20 de janeiro, às 20 horas, a palestra pública a ser proferida por Ivan Evangelista Júnior, sobre o tema Renovar Atitudes é um ato de coragem. Após a palestra, haverá aplicação de passes. Programas de rádio. Todo sábado pela manhã, logo após a primeira edição do Polícia Notícia, a Unirádio apresenta o programa Flash 5 Minutos com você, com Luiz Armando de Freitas Ferreira. E aos domingos, por esta mesma emissora, às 14 horas, História de uma Mensagem, relatando os fatos e analisando as mensagens de entes queridos desencarnados recebidas por Chico Xavier. Biblioteca Batuíra. A biblioteca é um serviço do Caminho de Damasco que permite a qualquer pessoa acesso aos livros por empréstimo sem qualquer custo. Além dos livros, ainda temos DVDs mostrando filmes, palestras e estudos que são emprestados gratuitamente. A coordenação desse trabalho está a cargo do casal Sônia e Augusto. Os serviços da biblioteca também voltaram à normalidade. Como todo domingo, a Sônia nos traz a mensagem da semana. Era uma vez uma lagarta que havia cansado de rastejar em busca de alimento. Os pequenos pedaços que conseguia já não eram suficientes para matar sua fome de comida e amor. Estava cansada de viver se arrastando de um lado para outro, sempre fugindo dos animais e dos pés humanos que tentavam comê-la ou destruí-la. Certo dia, cansada demais dessa situação, resolveu fazer alguma coisa. Do jeito que estava, não dava mais para ficar. Foi quando se lembrou de que, muito tempo atrás, alguém lhe havia dito que dentro dela morava uma força mágica, tão incrível que até era capaz de fazê-la voar. Só de pensar em ser livre, conhecer espaços novos, novos horizontes, já se enchia de esperança. Então, resolveu tentar encontrar essa força mágica. Subiu em uma árvore bem alta, procurou um lugar escondidinho, construiu um casulo e dentro dele começou a sonhar com um futuro diferente, um futuro melhor. Quando conseguiu sair, nem podia acreditar. Ela havia se transformado. Agora possuía asas, corpo elegante e antenas que detectavam um mundo encantador e desconhecido pelo qual antes se arrastava.
Percebeu então que o aperto que havia sentido aconteceu porque estava deixando de ser lagarta no corpo e no jeito de pensar, agir e sentir. E agora era uma borboleta, colorida, leve, suave. Pôs-se a experimentar as asas, batendo-as delicadamente até que saiu do galho na qual se encontrava. Estava voando. Quanta coisa nova, quantas possibilidades, quanto a fazer e conhecer mundo afora. E voou, voou por entre folhas, árvores e flores exuberantes, experimentando o pólen doce e fecundo que o jardim natural podia lhe oferecer. Voou pelos antigos caminhos, revivendo os momentos passados na pele de lagarta, agora borboleta. Você já se apaixonou por um livro? Eu sim, por vários. Porém, alguns têm o poder de despertar o que temos de melhor. Mamãe, Como Nascem as Fadas, de Andrei Moreira, AME Editora, é uma história de autotransformação e de desenvolvimento pessoal que propõe uma reflexão para adultos e crianças, de todas as idades, acerca das etapas do amadurecimento psicológico, emocional e espiritual nos caminhos da autossuperação. Lagartas, borboletas e fadas são uma metáfora para ilustrar a profunda transformação das almas que buscam ser melhores a cada dia. Acompanham o texto diversas atividades de educação emocional, podendo ser abordados por pais educadores temas como renovação, adaptação, mudanças, paciência, o tempo certo de cada coisa, fases da vida, ampliação da consciência, conquistas e alegria de viver, entre muitos outros. Tenho certeza que a partir deste livro, os jardins dessa existência estarão muito mais bonitos, com as borboletas e fadas que surgirão. Então, que tal começarmos nossa caminhada para a transformação? Bem, ouvintes, conforme nós anunciamos no início desta edição, passamos agora ao sorteio do livro O Resgate de uma Vida, da autoria do Espírito Célida, da psicografia de Eliana Machado Coelho, entre os ouvintes que nos telefonaram durante o programa. O livro sai para o ouvinte Marino Lanatovites. Nossos parabéns, Marino Lanatovites. Você ganhou o livro. Venha buscá-lo aqui na portaria da Unirádio durante esta semana no horário comercial. Muito obrigada, ouvinte, pelo prazer de sua companhia. Que 2020 seja para todos nós mais uma etapa de oportunidades e realizações, amor e paz. Agradecemos a você que se comunicou conosco e a todos os que nos têm acompanhado nestas manhãs de domingo. Para encerrar essa edição, fiquem com uma mensagem na voz de Chico Xavier. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós
além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.